Olá pessoal, como é que vocês estão? Daniel Japiaçu mais uma vez, seu professor de Física, dando continuidade ao nosso curso completo de Física Básica. Hoje nós estamos na nossa aula número 39, encerrando o que normalmente a gente chamaria de primeiro ano, ou o que normalmente a gente chama de mecânica, né? É, Encerrando também o que nós chamamos desde a aula passada de hidrostática. A hidrostática, que é aquele tópico, ou aqueles tópicos em que nós relacionamos os fluidos em repouso. E nesta aula, neste vídeo, nós vamos falar sobre dois princípios. O primeiro, o conhecido como princípio de Pascal, né? A gente já falou um pouco sobre Pascal na aula passada, pois é ele, né, que dá a unidade no Sistema Internacional de pressão, não é? É o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele é o que explica, né, o que nós chamamos de elevadores hidráulicos. Exatamente, elevadores hidráulicos. Exemplo de elevador hidráulico. Quando a gente vai numa mecânica e às vezes a gente coloca o carro num local em que ele usa uma máquina para fazer com que o carro seja elevado a certa altura. Esse objeto, essa máquina, é um elevador hidráulico. A força, qual é a ideia do elevador hidráulico, né? É que a força que você vai utilizar para mover o corpo que a gente está querendo não é uma força essencialmente muito grande ou proporcional ao corpo, né? É uma força um pouco menor ou bem menor do que o corpo. Aqui há um exemplo, né? De um lado temos um carro, do outro lado, sei lá, um motor, ou uma manivela, ou uma alavanca ao qual nós estamos aplicando a força. Eu vou chamar esse lado aqui, o lado que está a alavanca de A, o lado que está o carro de B. O que é que diz o princípio de Pascal? Veja que há uma ligação entre o ponto A e o ponto B. E aqui, dentro desse, dessa configuração aqui, há um fluido. Aqui há um fluido. O que é que o princípio de Pascal diz? Que se você, por exemplo, exerce uma força aqui, F1, né? Ou FA, enfim. Se a gente exerce uma força aqui, a gente vai proporcionar desse lado aqui uma variação de pressão. Essa variação de pressão, ela vai ser compartilhada por todo o fluido, de modo que desse lado aqui também vamos ter uma variação de pressão e que essa variação de pressão vai exercer aqui uma força que a gente vai chamar de força B. Só que, como essa variação de pressão é constante, aqui, tanto no ponto A como no ponto B, nós vamos ter a mesma variação de pressão, a gente pode dizer o seguinte, ó, simplesmente que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Só que pressão, a gente já sabe que é força sobre a área. Ou seja, a gente tem a força A sobre a área A, dividido pela força e que é igual a força B sobre a área B. Quer dizer, as forças aqui são diretamente proporcionais à área também. Quer dizer, se a gente aplica uma força pequena de um lado, uma área pequena, e a gente aumenta a área, consequentemente a gente vai aumentar a força, né? Essa ideia do elevador hidráulico, do princípio de Pascal, é que uma força pequena pode ser multiplicada. Uma força pequena é multiplicada
só por causa da pressão, multiplicada por conta da pressão ser a mesma, ok? Só por conta da pressão ser a mesma, a força que é pequena ela pode ser multiplicada, ok? Agora vamos falar sobre o empuxo. Bom, está aí na tela, eu tentei fazer um desenhozinho bem simples, só para ilustrar rapidamente como é que o empuxo, o que é o empuxo, né? E como é que o empuxo ele aparece. O empuxo ele foi uma descoberta, né? Uma especificação de Arquimedes. Arquimedes, e ele indicava o seguinte, que dentro de um fluido qualquer, um fluido exerce uma força, exerce uma força em todo o corpo, em todo o corpo, imerso no fluido. E essa força é justamente o empuxo. Essa força é chamada de empuxo. É o empuxo. Essa força justamente é o empuxo. Então, digamos o seguinte, vamos ver aqui na figurinha. Tem um corpinho que está flutuando no rio, né? Numa bacia, enfim, não importa. A gente sabe o seguinte, que existe o peso para baixo, né? Existe o peso para baixo. Se esse corpo está flutuando, tem uma força aqui para cima que está equilibrando o peso. E nesse caso, essa força, né? Nós já a batizamos de empuxo. O que a gente pode dizer? Que o empuxo ele é igual ao peso nesse caso, né? Se há equilíbrio, né? Já que está em equilíbrio. Só que para a gente definir matematicamente o empuxo, a gente precisa descrever esse peso aqui de outra forma, né? O peso é a massa vezes a gravidade. Só que o empuxo ele é aplicado pela água. Se esse corpinho está no rio, não faz sentido a gente colocar a massa do rio inteiro, né? Porque a interação entre esse corpinho e as águas do rio consiste apenas na parcela do corpo que está imersa dentro do rio, né? Ou seja, é conveniente, vocês já perceberam isso desde a aula passada, que é conveniente a gente utilizar as grandezas para o fluido envolvendo a densidade, né? No caso, a gente diz então que a massa é a densidade vezes o volume. Ou seja, aqui eu vou substituir a massa por densidade vezes o volume vezes a gravidade. Isso aqui é como a gente define o empuxo, né? Se a gente, por acaso, modifica a densidade, a gente modifica o empuxo. Se o líquido ele é mais denso, o empuxo aumenta. E se, por acaso, o volume dentro do líquido, o volume que você coloca, o volume do corpo dentro do líquido aumenta, o empuxo também aumenta, né? Só que tem alguns detalhes. A densidade aqui é sempre a densidade do líquido, ok? O volume aqui é sempre o volume deslocado do líquido. O que é o volume deslocado do líquido? É basicamente a parcela é, é a parcela do corpo dentro do líquido. Se por acaso o corpo inteiro está dentro do líquido, o volume deslocado é igual ao volume do corpo que está imerso. Mas se só
50% do corpo está dentro do líquido. Aí, no caso, esse volume deslocado vai ser apenas 50% do volume do corpo. E por aí vai. E essa densidade aqui é a densidade do líquido, referente ao líquido. Líquido, quando a gente fala líquido, obviamente é o fluido, né? Porque um balão, ele está imerso no ar e mesmo assim ele flutua no ar, né? Bom, com isso nós vamos fazer dois exercícios para ilustrar essas ideias aí. Tanto o teorema de Pascal, tanto o teorema de Arquimedes referente ao empuxo. Então vamos lá, nós temos já a primeira questão aparecendo aí para vocês na tela, que fala assim: considere o arranjo da figura a seguir, em que um líquido está confinado na região delimitada pelos êmbolos A e B. Estão aqui, né, descritos os êmbolos A e B. De áreas iguais a. Aí tem a área A de 80 centímetros quadrados e a área B de 20 centímetros quadrados, respectivamente. O sistema está em equilíbrio. Despreze os pesos dos êmbolos e os atritos. Se a massa A vale 4 kg, qual o valor da massa B? Qual o valor da massa B? O sistema está em equilíbrio. Se a gente tem aqui uma massa A gente sabe que existe aqui um peso, né? O peso de A. Tem também uma força, tem um peso de B aqui também para baixo, mas aí esse peso de B está em equilíbrio, então tem uma força aqui, né? Que é igual ao peso de B. Tem uma força aqui que é igual ao peso de A. De fato, o quê? A gente sabe que as pressões no ponto A e no ponto B são iguais, ou seja, a força, que nesse caso é o peso, né, igual ao peso no ponto A sobre a área A, vai ser igual ao peso no ponto B sobre a área B. O peso é a massa vezes a gravidade, né? Então a gente vai substituir aqui massa vezes a gravidade para os pesos. A gente pode simplificar aqui as gravidades e o que é que nós temos? A massa A vale 4, a área A vale 80, a massa B nós queremos saber e a área B vale 20. A gente pode simplificar aqui os zeros. Aí o que é que nós temos? Se a gente fizer aqui mesmo pelos extremos, né, nós vamos ter 8 vezes MB igual a 4 vezes 2 também dá 8. A massa B, então vai ser 8 dividido por 8, que é igual a 1 quilograma. 1 quilograma que está escrito aqui na letra C de casa. Ok? Essa foi a nosso primeiro exercício. Beleza, segunda questão já aparece aí na tela de vocês e fala assim: um objeto flutua na água com metade do seu volume imerso. Metade do seu volume imerso. Lembra que quando a gente falou de empuxo, né, quando a gente falou de empuxo, a gente viu que é a densidade do líquido, o volume deslocado do líquido, gravidade. Esse volume deslocado do líquido, né, esse volume deslocado do líquido, nesse caso é a metade do volume do objeto que está, né, imerso, porque só metade está imerso, né? É isso que significa o tal do volume deslocado do líquido, ok? Vamos lá, conforme indica a figura. A respeito desse experimento, pode-se afirmar que o empuxo da água sobre o objeto tem intensidade igual à metade do peso do objeto. Isso aqui é falso, porque se ele está flutuando, é porque o empuxo é igual ao peso, né? O empuxo é igual ao peso. O empuxo não pode ser metade do peso do objeto, porque se fosse isso, o objeto ia descer, né? Se o peso é maior que o empuxo, o objeto vai descer até o fundo da,
do depósito aí, do pote. Ou, caso, né, como ele aumenta o volume, o empuxo aumenta, pode acontecer de quando o volume for 100%, aí o peso igualar o empuxo, né? Aí ele fica flutuando totalmente imerso dentro da água. Mas nesse caso ele está flutuando com metade para dentro e metade para fora, então o empuxo é igual ao peso. A letra B. O volume da água deslocada pelo objeto é igual ao volume do objeto. Falso, né? A gente já viu aqui, ó, que o volume deslocado vai ser igual a metade do volume do objeto. É a parte do objeto que está dentro da água. A massa da água deslocada é igual a metade da massa do objeto. Também é falso, né? Por que que eu não posso garantir isso? Porque eu não sei se esse objeto ele é uniforme, né? Eu não sei se a densidade do objeto é uniforme. Pode ser que ele seja mais denso mais para cima, pode ser que ele seja mais denso mais para baixo, mas aqui ó, eu já estou vendo aqui que tem uma pontinha para cá, tem umas curvinhas para cá, né? Ele não é um objeto uniforme, então eu não posso garantir, certo? Não posso garantir a letra C. Vamos para a letra D. O peso da água deslocada tem intensidade igual a o peso da água deslocada tem intensidade igual ao peso do objeto. Perfeito, né? É a letra D. A resposta é exatamente isso. O peso da água deslocada tem intensidade igual ao peso do objeto. De fato, né? O equivalente à água deslocada vai se equilibrar com o peso do objeto. Então a resposta é a letra D. A letra E diz: o empuxo tem intensidade igual a metade do peso da água deslocada. Também não, né? O empuxo tem intensidade igual ao peso da água deslocada. Então a resposta é de fato a letra D. E essa foi, pessoal, a nossa aulinha de hoje, né? Espero que tudo tenha ficado entendido. Peço para que você deixe seu like, se inscreve, compartilhe o conteúdo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui o comentário que eu respondo a vocês, tá bem? Conversa com o professor de vocês e qualquer coisa, estamos aí para ajudar. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula.